Você conhece a oração do Pai Nosso? Sim, a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Muitos conhecem a oração do Pai Nosso como uma reza. Outros conhecem a oração do Pai Nosso como um critério para falar com Deus. Outros conhecem como um modelo de comunicação, de oração com Deus. Eu convido você a estudar comigo a palavra de Deus. Estamos falando sobre, nesse trimestre, a lição número 13. A última lição, orai sem cessar. É importantíssimo uma vida vitoriosa quando ela vive uma vida de oração. Na verdade, os grandes vencedores, os grandes campeões na Bíblia, que conseguiram romper dificuldades e passar por cima de muitas tribulações, foram pessoas que viviam uma vida de comunhão com Deus através da oração. Que Deus te abençoe. Venha comigo, eu aguardo você. Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. E aqui é uma satisfação muito grande vê-lo participando e compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e fazendo parte dessa história. Em nome do Senhor Jesus, estamos falando nesse trimestre todo acerca de batalha espiritual, um assunto de grande relevância para a igreja do século 21. E hoje estaremos falando acerca da última lição desse trimestre, que traz como o tema da lição de número 13, ela diz, orando sem cessar. E o texto áureo desta lição fala sobre orai sem cessar, baseado em um conselho apostólico de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. A verdade prática desta lição, ela fala acerca, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Esta lição, pedagogicamente, ela traz um objetivo geral. E o objetivo geral desta lição, ela diz mostrar que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos. E este objetivo geral, ele é subdividido em 3 pontos importantes. O primeiro, apresentar o conceito de oração. O segundo, refletir a respeito da oração no Sermão do Monte. E o terceiro, compreender o significado da oração, modelo do Pai Nosso. Este assunto também, ele traz uma parte introdutória, como também o primeiro tópico. O primeiro tópico fala sobre oração. E ele traz também vários subtópicos. Entre eles está, número 1, definição acerca de oração. O segundo, exemplos bíblicos que falam sobre oração. E terceiro, fala sobre Jesus e a prática da oração. Meus amigos, a oração, ela é a escada de acesso ao céu. Na verdade, para ser cristão de verdade, de consistência, para ser um cristão que realmente faça a diferença nesta vida,
precisa entender o que é oração. E oração é comunicação com o Pai. Você já viu uma família sem comunicação? Uma casa sem comunicação? Você já viu algum relacionamento durar e se perpetuar se não houver comunicação? Pois é, na vida cristã, na vida espiritual, o homem, a mulher precisam se comunicar com Deus. Para você ter uma noção, isso surgiu, na verdade, muito antes do Éden. Porque lá no céu, os anjos, eles se comunicavam com o Eterno, se comunicavam com Deus. Eles tinham e têm uma comunicação com Deus, com o Pai. Isso é oração. Quando se estabeleceu o Éden, quando o Senhor colocou Adão e Eva no jardim, ele visitava esse casal, ele visitava esta família, ele tinha comunicação com essa família. E vale ressaltar que uma coisa é eu falar com Deus, a outra coisa é ele falar comigo. Isso faz toda a diferença. Também quando se refere também essa questão que envolve exemplos bíblicos de oração, existem inúmeros exemplos bíblicos. Entre eles, Daniel, que tinha uma prática diária de orar ao Pai, de orar ao Deus de Israel, de falar com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. E por essa prática sofreu muitas dificuldades. Por essa prática ele foi perseguido. A oração, ela é o canal de comunicação do cristão. E outro fator também interessante é que em Gênesis capítulo 4, versículo de número 26, se comunicou-se, depois de muito tempo em um período de silêncio, houve uma comunicação. Passou-se a um dos filhos de Adão e Eva, chamado Sete. Ali, na verdade, foi dado uma nova ênfase de um tempo de comunicação com o Senhor, de um tempo de oração. Os homens começaram a se despertar, a buscar a Deus. Para entender melhor a intimidade dos homens e mulheres que tinham êxito na vida cristã ou na vida do Antigo Testamento, para eles terem esse tipo de comunicação, ou esse êxito, ou essas vitórias, por exemplo, Abraão, a Bíblia fala que Abraão, ele construía tendas, e ele também levantava altares. O altar servia, na verdade, para memorial e servia também para ele colocar, na verdade, registros de momentos e de episódios e de fatos vividos que Deus estava com ele. Então, Abraão, Isaque e Jacó, todos eles tiveram tamanhas vitórias e tamanhos êxitos, porque eles tinham intimidade com Deus, entendiam a comunicação do céu, a comunicação com Deus. Também, observando também que a Bíblia fala em um período chamado o período interbíblico, é o período do silêncio, é onde, na verdade, Deus não falava e o povo não tinha, na verdade, a auditividade para perceber a voz divina, porque houve um momento de silêncio na história, um momento, na verdade, em que não havia a comunicação do Eterno. Os homens estavam completamente perdidos, fora do propósito do Senhor, dos caminhos do Senhor. Houve um momento de silêncio. Queridos, querido amigo, querido aluno, você que está me assistindo agora, uma coisa é importante a gente entender.
A melhor forma de conhecermos a Deus é quando temos um encontro direto com Ele. Por exemplo, Jesus fala a prática da oração. Quando Jesus fala sobre a prática da oração, é importante a gente fazer uma avaliação do que diz a Bíblia. Um versículo interessante que fala aqui na leitura bíblica em classe, capítulo de número 6, versículo 6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Sabe como é que eu chamo isso? Aprenda isso. O nome disso chama-se TSD, ou seja, tempo sozinho com Deus. Repasse para os seus alunos. O que é isso? É que, primeiro, fala de intimidade. Segundo, fala, na verdade, que você precisa tirar um tempo sozinho para Deus. Muitas das vezes, o tempo que uma pessoa tira, muitas das vezes é no escritório, no carro, não interessa o lugar. Porque o importante é que você tenha um encontro com Deus. Tem pessoas que têm um lugar que é chamado de meu quarto de guerra. Tem pessoas que têm um lugar que é chamado meu momento, o meu quarto da vitória. Tem pessoas que dão nome apropriados para isso. Mas o que é importante é não deixar de praticar o tempo sozinho com Deus. TSD. Fica esta palavra para sua reflexão e coloque ela em prática, porque sem dúvida alguma, colocando em prática, ela vai revolucionar a sua vida. E vamos para o segundo tópico. O segundo tópico fala a oração no Sermão do Monte, e ela traz 4 subtópicos, e entre eles está, número 1, a oração nas praças e nas sinagogas. Segundo, fala sobre oração em secreto. Terceiro, fala as vãs repetições. E quarto, fala sobre entendendo o ensino de Jesus. Queridos, qual é a melhor posição para orar? Converse com seus alunos, pergunte deles qual é a melhor posição para orar. Será se é de joelho? Será se é em pé? Será se é sentado? Qual é a melhor posição? A melhor posição para orar do físico, do corpo, não interessa para Deus. Deus está preocupado, sabe o quê? Como é que está a posição do teu coração. É isso que faz a diferença. O resto é o resto. Sabe por quê? Porque Deus não olha como olha o homem. Muitas das vezes uma pessoa que está orando sentado está com o coração muito mais quebrantado do que aquele que sacrificialmente está de joelho. Então, não dá para dizer ou medir ou falar se uma pessoa que está orando de joelho ou sentado ou de outra posição está orando com o coração quebrantado ou não. Porque o que vai fazer a diferença em uma oração é o coração quebrantado e contrito diante de Deus. Primeiro, quando o Senhor Jesus, no seu ministério, o que ele mais teve uma base de crítica acerca dos saduceus e dos fariseus, ou seja, dos formadores de opinião da religião da época, ele chegou a criticar as pessoas que faziam a oração nas praças e nas sinagogas de uma forma para ser visto. Olha só, o importante, na verdade, queridos, o importante é que essa vida de comunhão com Deus, essa vida de oração, ela tenha, na verdade, um conceito baseado em você e Deus, o indivíduo e o espiritual, o ser espiritual, Deus, independentemente das questões externas, do que as pessoas vão falar, vão pensar, isso não faz diferença alguma.
a hipocrisia é que cria na cabeça dos religiosos um conceito de oração. Segundo ponto, fala sobre a oração em secreto. A oração em secreto é aquela oração que você pode entrar com uma causa, com um propósito de uma intercessão, de um momento, de uma luta. E aqui eu digo para você algo interessante. Tem lutas na sua vida, vai ter momento na sua vida que não vai ser pastor que vai conseguir romper as batalhas. Não vai ser intercessor nenhum, amigo nenhum, esposo não. É você e Deus. É você e Deus. Muitas das vezes você vai estar lá nos montes, mas também você vai descer nos vales. E a oração, ela faz a diferença. Sabe, queridos, muitas das vezes, quando se refere à oração em secreto, muitas das vezes a gente só procura Deus na peia. Muitas das vezes só procuramos Deus na dor. Só procuramos Deus quando estamos com problema. Parece que Deus é um objeto e nós não podemos viver assim. Porque isso não faz com que venhamos, na verdade, construir uma estrutura firme de um perfil espiritual nobre na presença do Senhor. O terceiro subtópico, ele fala as vãs repetições. Uma pessoa que está orando, buscando, clamando, quer seja em um propósito de campanha de oração, quer seja em um propósito de qualquer outra coisa que você esteja intercedendo, as vãs repetições eram muito usadas na época da religião, dos religiosos da época de Jesus. Eles repetiam porque pensavam que por muito repetirem seriam ouvidos. E aí está a diferença. Aí está a diferença quando alguém vive ou entende melhor o que é oração. Oração, como já dizia Crisóstomo, é a caixa forte, é a chave que abre a caixa forte dos tesouros eternos de Deus. A oração, ela faz a diferença. Os homens do Antigo Testamento que manteram comunhão com Deus, que viveram uma vida de comunhão com Deus, eles não conseguiram viver uma vida com êxito e com vitória se eles não aplicassem em suas vidas uma vida de oração. Outro fator também que está escrito no quarto subtópico, que diz assim: entendendo o ensino de Jesus. O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. O próprio Jesus, no Getsêmani, repetiu as mesmas palavras 3 vezes a oração. Quando se fala esse conceito de vãs repetições, Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos. Com certeza essa oração não foi curta. Queridos, existem pessoas assim: eu não consigo orar por mais de 10 minutos. Sabe, quando alguém pensa dessa forma, quando alguém vê dessa forma, isso falta, sabe de quê? Observe que o tema da lição é acerca de... O tema desse trimestre fala sobre batalha espiritual. Então, os grandes guerreiros do passado, eles eram envolvidos e imbuídos em uma causa, em um propósito. Eles tinham que pegar todas as ferramentas necessárias para eles vencerem as batalhas. Nós, os cristãos, temos várias ferramentas, várias armas espirituais, várias convicções de fé e de verdade que faz com que a gente vença os gigantes, os problemas, os desafios da vida. Porque senão muitas pessoas elas passam a desistir, passam a parar de orar. E nós estamos vivendo uma geração que ela está a cada vez mais
desaprendendo a orar. Nós estamos vivendo uma geração que eles estão muito mais preocupados com as bênçãos, ter comunhão com as bênçãos, do que com o abençoador. Nós estamos vivendo um momento crítico no cristianismo em que as pessoas estão muito mais envolvidas no superficial do que naquilo que é real. Porque tiramos tempo para tudo na vida. Tiramos tempo para trabalhar, tiramos tempo para estudar, tiramos tempo para visitar um amigo, para fazer um churrasco, para fazer muitas coisas da vida. Mas quando é para orar, existe, na verdade, muitas dificuldades, muitos atropelos, muitos problemas, muitos empecilhos. Por que será que isso acontece? Porque, na verdade, falta de intimidade, de compromisso, de relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus. Queridos, uma coisa é importante no cristianismo: a comunhão com Deus. E a oração, ela nos fortalece diariamente a viver um cristianismo verdadeiro. E vamos para o terceiro tópico. E o terceiro tópico fala sobre o Pai Nosso. E ele traz vários subtópicos. Número 1, o nosso Deus. Segundo, as nossas necessidades. Terceiro, o livramento dos perigos. É importante entendermos esse assunto, que quando falamos sobre oração, o conselho bíblico é você orar e nunca desanimar. Quem ora com persistência alcança a vitória. Quem ora com insistência alcança o que quer. Na verdade, não vi ninguém perder uma batalha com 2 joelhos dobrados. Às vezes o cristão, ele até pensa que perde, mas como diz a Bíblia, o que eu faço agora, vós não entendeis, entendê-lo-ás depois. Muitas coisas na nossa vida que a gente perde, a gente não entende realmente no momento, a gente vai entender depois. Então, no conceito que Jesus fala acerca de oração, quando se refere ao Pai Nosso, queridos, primeiro, aqui estávamos diante de o Senhor Jesus, o Mestre, estava diante de uma geração de religiosos. Segundo, observe que o Senhor Jesus veio trazer um novo tempo para a humanidade. E também ele veio trazer, na verdade, uma nova visão de comunicação. Antes, os homens tinham as suas falas e as suas orações concentradas no monte. Outros tinham, na verdade, as suas falas e as suas orações concentradas no templo. É interessante que quando o Senhor Jesus, lá na cruz, no Gólgota, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, houve, na verdade, um acontecimento lá no véu do santuário, lá no templo, onde o Senhor Jesus chegou a dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lá no templo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E foi ali inaugurado um novo tempo para os que estavam na dependência do templo. Quando estavam, na verdade, aqueles que estavam na dependência dos montes, como os samaritanos, o Senhor Jesus chegou a dizer: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Na verdade, concentração, ou seja, não é mais para pensar que só lá no templo ou só lá no monte, é em todo lugar, em toda hora. E aí ele apresentou uma receita. Muitos podem dizer que usar a oração do Pai Nosso como uma reza, como vãs repetições. Muitos podem usar a oração do Pai Nosso como um modelo.
Muitos podem usar a oração do Pai Nosso como um conceito, mas o que é importante dizer é que o Senhor Jesus veio trazer, na verdade, desenhar como é que você vai orar. Primeiro, observe que ao nosso Deus vai primeiro todas as coisas. Primeiro vai o agradecimento. Primeiro vai o reconhecimento. Primeiro, na verdade, vai, tudo que você vai a tua dependência a Ele. Ou seja, esse é um lado interessante, que é por isso que a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, vai o teu reconhecimento, vai, na verdade, toda a tua forma em dar a primazia ao Senhor, o primeiro lugar a Ele. Um outro fator também na oração é que se apresenta as necessidades. Tem pessoas que têm várias necessidades. Tem gente que chega a fazer pedidos de oração em grupos, em reunião de oração, faz pedidos em igrejas, faz pedidos em campanhas, mas eles têm dificuldades tamanhas para tirar um tempo para eles mesmos se ajoelharem e colocarem diante de Deus as suas necessidades. E o homem tem várias necessidades. As necessidades emocionais, psicológicas, profissionais, sentimentais, familiares, enfim, sociais, ministeriais, pessoais, individuais. Queridos, nós temos muitas necessidades e a gente vai pautar as nossas necessidades a Ele. Como diz a Bíblia, que as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus. Aí, um outro fator também fala do livramento dos perigos. Ou seja, é importante que através da oração, o Senhor é que quebra muitas maldições na vida das pessoas que a gente ora e até muitas das vezes nas nossas vidas. Por quê? Porque a oração, ela é o elo de comunicação com Deus. Ela é, na verdade, a base de comunicação com Deus. Quando a gente se refere ao livramento dos perigos, queridos, é tão interessante quando a gente não percebe que muitos dos livramentos de Deus na nossa vida aconteceram quando pessoas estavam orando por nós. Quando pessoas estavam intercedendo por nós. Então isso, queridos, faz a diferença na nossa vida. Precisamos... existe algo sobre o que é teórico e existe algo que é prático. A oração, ela não pode ser uma teoria. Podemos até não saber cantar direito, como um bom talentoso. Na verdade, podemos até não saber ter conhecimento sobre tantas coisas e tantos ministérios na igreja. Mas a oração a gente precisa ser bom. Porque na oração a gente precisa, na verdade, vencer. E outra coisa também, se você é um cônjuge, você precisa cobrir a sua família com oração. Se você, na verdade, tem uma empresa, você precisa orar pela sua empresa. Tem uma igreja, orar pela sua igreja. Tem uma classe, você precisa orar por essa classe de alunos. Interceder. Ou seja, a oração, ela vai adiante. É por isso que sem a oração não tem vitória. Uma vida de oração é uma vida vitoriosa. Se você quer vencer na sua vida, se você quer ser um mais que vencedor, é impossível você ser um mais que vencedor da vida cristã se você não tiver uma intimidade com Deus com oração. É fechar os olhos, é baixar a cabeça, é andar com Ele, é orar em espírito. Como diz a Bíblia, orai sem cessar. Ou seja, é oração constante, persistente.
permanente, diária. É aquela oração que, em comparação ao pedido de Jacó ao anjo, enquanto tu não me abençoares, eu não te deixarei ir. É como também aquele momento que a viúva, enquanto o juiz não julgava a causa dela, ela não parava de clamar, ela não parava de solicitar, ela não parava, na verdade, de informar para o juiz: julga a minha causa. Então, isso é oração. Você já orou hoje? Deixa eu te dar uma dica. Você quer conhecer, você quer ver, na verdade, uma mudança na sua vida? Comece a orar pela manhã. É transformador. É uma mudança extraordinária. Pela manhã, muitas das vezes, você consegue romper, destruir, quebrar maldições, problemas, dificuldades, demônios, opressões, e você se torna firme e forte para enfrentar todas as dificuldades. Meu amigo, pense nisso. Fica aqui minha palavra, fica aqui minha orientação, fica aqui meu conselho, com muito amor para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Ah, e esquecendo, não sai daqui não, sem antes se inscrever no canal, ajudar a gente a compartilhar a palavra de Deus para outras pessoas e também a compartilhar nas suas redes sociais. Meu muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo trimestre. Um abraço, fica com Deus.